Uma das doenças mais incapacitantes ao redor do mundo. De acordo com o IBGE, só no Brasil são aproximadamente 11 milhões de pessoas que sofrem com a depressão. No final de 2014, quando completou um ano do falecimento do pai, Patrícia recebeu o diagnóstico. Eu tive um surto psicótico mesmo, paralisei totalmente e fui parar no hospital psiquiátrico durante 10 dias até eu recuperar totalmente a fala e o movimento. Os sintomas começaram bem antes, ainda na adolescência. Aos poucos, a pedagoga perdeu o interesse pelos estudos, em sair de casa e até atividades simples, como assistir TV, eram evitadas. Tem que reagir, entendeu? Porque a gente só sai da depressão quando a gente reage, sabe? A pessoa fala assim, realmente, a gente não tem força. Porque quando aperta, quando dá agonia, a força para totalmente. Mas tentar reagir, sabe? Levantar a cabeça, falar assim, não, hoje eu vou assistir um pouquinho de televisão, porque até isso você perde. Além da desmotivação, Patrícia sofreu com outro problema, o preconceito que a família tinha com a doença. Eu tive que tratar com um médico clínico, porque eles não aceitavam psiquiatra nem psicólogo. Falavam que vai enfiar coisa na cabeça da menina. E foi quando surgiram também, uns 10 anos depois, surgiram os psicólogos cristãos, até na igreja que a gente frequentava mesmo, na minha cidade. E aí que começou a aceitação, porque eles começaram a entender o que o psicólogo fazia. Situação parecida com a da Michele. A jornalista também cresceu em um lar cristão e há 4 anos foi diagnosticada com depressão aguda. Para mim não foi difícil encarar o fato de eu estar com depressão, sendo cristã, mas para as pessoas ao meu redor sim. Para minha família, por exemplo, eu sou de uma família onde tem um pastor, minha mãe, esposa do pastor, cantava na igreja, meu irmão também, então todo mundo envolvido naquele ambiente. Para eles foi difícil entender, nossa, minha filha, né, que cantava na igreja, que estava ali o tempo todo envolvida nas atividades da igreja, que lê a Bíblia sempre, que ora sempre, por que ela está com depressão? Porque é como se a gente, sou cristão, então isso nunca vai me atingir, porque eu estou protegida por algo divino, e não é assim. Exatamente, Michele. Todos estão vulneráveis a ter a doença. E o preconceito não é só dentro de casa. Da porta para fora, há uma barreira imensa ainda a ser quebrada. O que a pessoa que tem depressão não precisa é de gente para apontar o dedo falando que é frescura. Eu ouvi isso de pessoas próximas, de amigos, de pessoas que nunca tiveram contato com a doença e que tiram conclusões, né, por conta própria. Quem tem depressão não está afim de gastar dinheiro com remédio, gente, é caro. Não está afim de gastar dinheiro com psicólogo, é caro. A gente não quer esse transtorno para a vida da gente. Infelizmente, a depressão é uma realidade. Quase 8% dos brasileiros em idade adulta já receberam o diagnóstico dessa doença. Para mudar esse quadro, essas pessoas só precisam de uma coisa: ajuda. É isso que a Michele e a Patrícia tentam fazer com as experiências delas. Superada a doença, elas querem mostrar que o caminho é difícil, mas que há uma solução. Há alguns preconceitos no nosso meio cristão a respeito da possibilidade ou não do cristão ter depressão. Infelizmente, nós temos uma atitude errônea de achar que o crente que tem depressão, ele não tem fé, ele não está orando, ou tem algum pecado, ou seja, um problema espiritual. Eu acredito que tudo isso são causas de depressão. Nós temos depressões que a origem pode estar sim no pecado, pode estar em problemas espirituais, mas nós temos que ter esse discernimento porque a grande maioria dos casos de depressão são doenças físicas, biológicas, e nós temos que ter o discernimento para que a gente não fique gerando, durante o nosso cuidado da pessoa com depressão na igreja, uma postura muito de condenação, de culpa ou de repressão àquela pessoa que nos procura como servos de Deus. Você tem que orar mais, você tem que buscar e tudo. Ismael, dentro do meio cristão, por que você entende que haja esse preconceito aí sobre até quem está com a depressão? Bem, primeiro há um desconhecimento bíblico. A Bíblia ela
demonstra que há cristãos, há homens de Deus que andavam com Deus na Bíblia que tiveram depressão. A gente pode aqui colocar resumidamente que o profeta Elias, que foi um dos homens de Deus mais usados na história por vários milagres, ele passou por um processo de depressão tão grave que ele chegou a pedir a Deus para o levar. Ele chegou a ter pensamentos de suicídio. Então, assim, o fato de ser e de andar com Deus, de ter experimentado milagres com Deus, não vai nos ser uma vacina que nos impeça de ter depressão. Então, o primeiro ponto é essa negligência que eu falo teológica, porque mesmo se você olhar ao longo da história da igreja, vários homens de Deus, o Spurgeon, por exemplo, que foi um dos grandes pregadores da história. Chamado príncipe dos pregadores. Ele lutou com a depressão a vida inteira. O segundo fator é que a Bíblia nos diz que nós somos corpo, nós somos alma e nós somos espírito. Mas a gente tem, dentro do nosso meio evangélico, uma valorização cada vez maior das coisas espirituais e nós negligenciamos as coisas do cuidado físico e do cuidado emocional. Então, nós temos a tendência a buscar as respostas para os nossos problemas apenas no âmbito espiritual. E isso faz com que o crente, ele às vezes procure o consultório dos psiquiatras, alguns pacientes evangélicos, até mais graves, porque eles têm muito preconceito em tratar uns quadros que às vezes são iniciais e são mais leves. Então, essa negligência da alma é um fator. E o terceiro, o pastor Serginho, é que é uma coisa que a gente conversa muito pouco, mas infelizmente a nossa teologia cristã, ela às vezes provoca um pouquinho de depressão, porque nós colocamos uma ideia, para aquelas pessoas que nos assistem, isso às vezes é verificado, de que o crente ele tem que estar sempre em sucesso, que ele tem que estar sempre em bem-estar. Seria uma teologia opressora. Né? Teologias como da prosperidade. Não existe o dia mal para ninguém. E aí o cristão ele reprime esses sentimentos. Então eu acho que um dos motivos também seja isso. A gente tem uma repressão de sentimentos porque a gente é cobrado sempre a transmitir algo que a gente não está vivendo. Né? E que é normal de não viver, né? Inclusive. Doutor Ismael, fala um pouquinho pra gente, como tem aumentado o número de pessoas acometidas com depressão? Crianças, adolescentes, idosos, fala um pouquinho, isso é algo que tem aumentado? Eu até coloquei no livro um capítulo sobre depressão em crianças e um capítulo sobre depressão em idosos. Porque, no geral, o diagnóstico de depressão tem aumentado. Isso se deve por dois fatores. Em primeiro ponto, as pessoas estão procurando mais tratamento. Então, acaba que o preconceito tem caído. Mas, realmente, a prevalência de depressão ela tem aumentado nas últimas décadas. Para vocês terem uma ideia da seriedade disso, até 2025, mais ou menos, a depressão vai ser a doença que mais vai incapacitar as pessoas do trabalho. Em média, alguém com depressão Você está falando de 9 anos aí 9 anos. Frente, até 9 anos. Hoje ela é a segunda. Em países mais desenvolvidos, como Estados Unidos e alguns países da Europa, a depressão já é a primeira causa de incapacidade. Ou seja, dificilmente alguém que nos assiste não vai ter um familiar ou ele mesmo ou alguém próximo que não vai ter depressão. Estima-se que a cada 10 pessoas, 2 vão apresentar depressão ao longo da vida. Então é um índice muito alto. E nós, como igreja, como conselheiros ou como amigos, a gente não pode omitir de falar. A depressão em idosos e crianças ela tem aumentado e ela tem sido pouco diagnosticada. Nós às vezes, principalmente nos idosos, nós tendemos a achar que é normal o idoso ficar triste, ficar desanimado, é coisa de velho. E não é, o idoso ele pode ser produtivo. Sim. Então o diagnóstico às vezes não é feito por essa ideia de que a mamãe ou o papai está assim porque ele não está comendo, ele não está cansado, já está cansado e tudo. E não. A depressão e a criança não é depressiva, ela fica triste, fica coada, fica quieta ou ela pode ter A criança tem sintomas diferente? diferentes. Principalmente a criança menor, ela não tem muita capacidade de verbalizar até 7, 8 anos. A criança com depressão ela pode ficar mais irritada, ela pode ficar mais agitada, e aí confunde um pouco o diagnóstico com hiperatividade ou comer menos, né? Pode ter dificuldade de aceitação, autoestima baixa. Então é muito importante na criança que os pais, ao perceber esses sintomas, que realmente leve a criança para uma avaliação. O rendimento escolar? Sim, diminuição do rendimento escolar e tudo. A depressão, isso é uma coisa importante para quem tem crianças, se um dos pais tem depressão,
a chance de ter depressão nos filhos, ela aumenta em até 3 vezes. Então, principalmente aquelas famílias em que o pai ou a mãe tem depressão, é mais importante ainda elas ficarem de olho na infância e na adolescência, porque quanto mais cedo se iniciar o tratamento, a gente vai ter uma resposta melhor. Doutor Ismael, você falou aí agora sobre o tratamento. A gente sabe que ele tem algumas linhas, você pode usar também remédios, né? Você pode ter ali a psicoterapia, mas eu pergunto para você sobre o tratamento em relação como que a Bíblia, a espiritualidade, a fé, ela pode auxiliar aí no cuidado da depressão. Sim. Há vários mecanismos que a espiritualidade ela pode ajudar. É interessante a sua pergunta, porque até uns anos atrás se acreditava que a fé, a espiritualidade, eu falo no meio médico, ela era nociva às pessoas. Tinha aquela ideia de que a pessoa que lia muito a Bíblia, por exemplo, ficava louca, tinha essas brincadeiras. Fanático. Né? Hoje não, hoje a gente sabe que uma espiritualidade equilibrada, ela produz saúde emocional. E tem várias coisas que eu posso apontar aqui. Primeiro que a fé cristã, ela provoca mudanças na identidade, né? Se tem uma coisa que a depressão faz, é diminuir a autoestima, diminuir a aceitação, tirar valores. E o nosso adversário, o diabo, ele tenta constantemente colocar pensamentos negativos e conceitos negativos, que a Bíblia chama de fortalezas na mente, dentro do nosso ser, dentro do nosso cérebro. Então a fé, ela resgata a identidade, ela faz com que você, diante de Deus, tenha aceitação e ela trabalha uma coisa que eu acho muito importante, que é a confissão. Né? O cristianismo é um lugar onde nós temos confissão para sermos curados. A palavra de Deus diz que se a gente confessar os pecados uns aos outros, nós vamos ser curados. Então, esse exercício da confissão, uns para os outros em nossas comunidades, eles vão trazer muita cura. Não é a maioria dos casos de depressão, mas há vários casos de depressão. Só uma pausa aqui. E não é só também a questão da confissão, porque normalmente essa palavra confissão está muito ligada talvez à questão de um pecado, de uma falta, de uma ferida. Mas também é o compartilhar de sonhos, de medos, que a fé propicia também e que ajuda. Né? Claro, tem esse outro lado mais ameno. A fé te faz superar essas barreiras, né? Esses obstáculos. E há um outro ponto que nós cremos em milagres, então a ação de Deus por meio do Espírito Santo, por meio da leitura da palavra, ela é altamente terapêutica. Não há como eu presenciei casos ao longo da minha caminhada profissional que não tinha outra explicação para a mudança e para a cura, a não ser uma intervenção direta de Deus. Mas o cristão, ele tem que ter esse equilíbrio de que, às vezes, a necessidade ela vai envolver um tratamento físico, ou seja, que envolva medicações, um tratamento emocional, que pode envolver uma psicoterapia, um aconselhamento cristão, e um cuidado espiritual, que vai envolver todo esse discipulado bíblico, oração, leitura e por aí vai. E creio que sempre, independente se a causa é física, emocional, espiritual, o cristão ele tem que passar por essas 3 coisas. Porque a medicação, a oração e o cuidado psicológico, elas vão andar juntas para que a gente possa ter uma resposta ao tratamento mais eficaz, né, mais rápido. Eu fiquei pensando aqui, doutor Ismael, a previsão é 2028. 2025, vamos arredondar 25, por aí. O que nós podemos fazer para não fazermos parte disso? Dessa estatística. Né? Aí eu até vi que aqui dentro do livro do senhor tem um capítulo que fala sobre atividade física também. Sim. Alimentação e atividade física. O que a gente pode fazer para a gente não fazer parte desse número tão grandioso que é a perspectiva para aí 2025? Pois é, nós temos 2 grupos. Nós temos pessoas que têm genética, que têm predisposição familiar à depressão. E é importante, é uma confusão que no nosso meio cristão se faz, é que a gente às vezes confunde genética com maldição familiar. Maldição familiar não tem nada a ver com genética. Se você aceitou Jesus, as maldições são quebradas e ponto. Então as pessoas que têm genética, elas têm que ter uma prevenção ainda maior, né? E essa prevenção, ela passa por atividade física. Nós sabemos que a atividade física, principalmente aeróbica, corrida, natação, coisas que fazem suar, elas aumentam a concentração de substâncias químicas no nosso cérebro que são neuroprotetoras, ou seja, são substâncias boas, e elas diminuem os hormônios do estresse.
Então, se a gente faz atividade física, a gente está turbinando o nosso cérebro de coisas positivas, de substâncias que são verdadeiras gasolinas emocionais que vão fazer o nosso motor funcionar melhor. Outra questão para a prevenção é uma alimentação saudável. Não existe uma medicação específica para a depressão, mas no livro eu coloco que há alguns alimentos que podem ajudar a fábrica de serotonina a trabalhar melhor. Então a gente pode ter sim alguma alimentação. Normalmente a receita da avó está certa, legumes, verduras e por aí vai. E o principal, nós temos que ser cristãos equilibrados, conservar o nosso corpo e a nossa alma íntegros, ou seja, nós temos que ter tempo para lazer, nós temos que ter tempo para comunhão, nós temos que ter tempo para confissão, para dormir, para assistir um futebol, né? Para realmente a gente não negligenciar os cuidados da alma, né? O cristão ele tem que ter esse equilíbrio. E basicamente começou a ter sintomas, procurar uma avaliação. Uma boa parte dos casos de depressão não vão precisar de medicamentos, vão precisar talvez só de uma psicoterapia e de uma intervenção. Mas é sempre válido que quem esteja começando os sintomas que procure algum profissional de saúde mental. Para receber todas as novidades do canal, inscreva-se e se curtir o vídeo, clique em gostei. Aproveite para acompanhar a Rede Super nas redes sociais.